Bom dia a todas. Então, esse vídeo aqui é destinado àquelas alunas que perderam a aula de ontem. Ontem nós fizemos uma síntese, essa síntese feita por mim, do texto que vocês haviam lido. Tecnologias digitais e o processo ensino-aprendizagem. Então, aqui nós fizemos um resumo do que já foi lido por vocês nas aulas anteriores, que também está sendo lido para fazer o seminário. Então, nós falamos a respeito da tecnologia educacional, que é a incorporação de tecnologias da informação e da comunicação, chamadas também de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, para apoiar os processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos de educação formal e não formal. Então, nós comentamos muito a respeito da importância de utilizar a tecnologia como um modo de apoio no processo de ensino do aluno. Comentamos também sobre a importância de haver equilíbrio no uso da tecnologia, para que não haja um excesso de tecnologia em sala de aula, né? Então, a tecnologia deve ser utilizada apenas como uma ferramenta de ensino e não como o principal meio de se ensinar. Na sequência, falamos sobre o papel da escola no uso dessa tecnologia. A adaptação e atualização do corpo docente às modernas tecnologias de informação e comunicação, elas são necessárias, porque o corpo docente, tanto a gestão escolar quanto o grupo ali de professores, eles precisam estar adaptados e atualizados com essas modernas tecnologias de informação. Porque a gente comentou também a respeito da questão de que não é uma escolha do professor, isso é a realidade do professor. A tecnologia, ela já chegou, ela não é algo que está por vir, né? Ela já chegou, ela já é uma realidade do trabalho do professor. Então, é nosso papel nos adaptarmos e nos atualizarmos. Na sequência, vimos qual é o papel do educador. Avaliação e seleção de mídias. É muito importante que o professor, antes de levar essa mídia para dentro da sala de aula, ele possa fazer a avaliação e a seleção, porque há muitas mídias, há muitas coisas que são impróprias para a gente levar para a sala de aula. Planejamento antecipado. É impossível dar uma aula utilizando tecnologia sem fazer planejamento. Então, eu preciso de me planejar muito antes para que eu tenha eficácia na minha aula. Formação continuada. A formação continuada é aquele professor que mesmo depois de ter o seu diploma, ele está preocupado em dar continuidade em sua formação e estar se atualizando. Então, esse é o papel do educador. Revisão da prática de ensino. Então, se eu tenho uma prática já em sala de aula, mas chegou uma nova tecnologia, eu preciso rever a minha prática. Eu preciso estar fazendo constantemente uma avaliação de minha própria prática e rever essa prática. Equilíbrio no uso das TICs. É muito importante ter equilíbrio para que a tecnologia ela não seja utilizada em excesso. Eu preciso ter equilíbrio ao decidir usar uma tecnologia. Eu não posso ficar toda a aula utilizando apenas e somente a tecnologia. Eu posso utilizá-la, porém com equilíbrio. Aqui eu trouxe alguns dados que estão naquele texto que vocês leram, e como sabemos, dados eles podem estar alterados, eles são alterados constantemente. Aqui é só apenas para termos uma noção da realidade da tecnologia no Brasil. Então, nas escolas públicas, 95% possuem a tecnologia. Então, esse dado ele pode ser maior, né, atualmente. Nas escolas privadas, 99% possuem tecnologia. Isso quer nos dizer o quê? Isso quer nos dizer que a tecnologia ela já está presente lá na escola, né? E isso, sabemos que a escola é o nosso local de trabalho, então nós precisamos mais do que nunca estar atentos a essa realidade e se não temos nenhuma prática que possamos estar nos atualizando. Conforme mostrou o slide anterior, a formação continuada ela faz parte do trabalho do professor. Aqui eu coloquei essa imagem para que possamos refletir, né? Será que eu, no atual momento, eu me encontro assim, né? Totalmente desmotivado, né?
e desesperado em frente a essa realidade? Não, é um ponto para reflexão, né? Precisamos então nos adaptar a essa realidade, que é a realidade do professor. Muitas vezes os desafios, né, que o educador enfrenta, eles estão relacionados a esses pontos aqui, pontos que também estão elencados lá na apostila. O déficit em sua formação. Então, muitas vezes, durante o processo da formação, o professor ele não recebe o que ele precisa referente à tecnologia, um apoio, um curso, né, referente a isso. Não aceitação das mudanças. Muitas vezes o professor ele não aceita, ele fala, não, vou continuar com a minha prática do jeito que está e ponto final. Então, esse aí é um desafio que ele enfrenta, né? Dificuldade no enfrentamento de desafios inesperados. Né? Por exemplo, a atual situação em que vivemos, né, de uma pandemia, ela trouxe para inúmeros professores um desafio que estava inesperado. Ninguém esperava ter que dar aula, né, mediante aí plataformas que antes nunca nem tinha visto, né, como essa que estamos usando, né, o Zoom ou outras, né, que tem várias. Dificuldades no planejamento. Então, se o professor não sabe usar a tecnologia, ele enfrenta essa dificuldade ao planejar a sua aula. E problemas na infraestrutura. Na grande maioria das vezes, chega na escola, né, a infraestrutura ali, as máquinas estão sucateadas, né. Então, esse também é um problema, desafio que os professores têm enfrentado. Por fim, né, eu coloquei aqui essa imagem desse professor em frente a essa nova realidade. Deixei essa frase aqui para reflexão. A fluência tecnológica do professor e o conhecimento prévio da ferramenta e seu sistema são fundamentais para o seu emprego adequado. Então, essa fluência tecnológica refere-se à habilidade de utilizar a tecnologia. Então, essa fluência tecnológica, né, e esse conhecimento, ele deve vir previamente. Então, é um conhecimento prévio da ferramenta. Não tem como eu chegar em sala de aula e tentar descobrir como utilizar aquela tecnologia. Isso aí está incluído no planejamento. Então, tudo isso é fundamental para que essa tecnologia seja utilizada da forma correta, de forma adequada. Então, esse foi o tema da aula de ontem. Eu deixei algumas perguntas no grupo para serem respondidas. Elas foram respondidas mediante um vídeo. O vídeo, ele também está no grupo e eu vou deixar mais detalhes lá no grupo para quem perdeu a aula.